motivo, tire algumas pessoas. Já está gravando. Doracense perguntou por e-mail. Não, já está, a partir de agora já começou a ser gravado. Bom, eu acredito que agora nós já podemos dar início. O professor Danilo dando ok, eu já faço uma introdução aqui e passo a palavra para ele. Bom, vou ligar minha câmera aqui, não se assustem. Gente, é o seguinte, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, a inscrição de todo mundo e a vontade de vocês estarem aqui. O meu nome é Vitor Godoy, atualmente eu sou responsável pela área de marketing do centro acadêmico e hoje eu estou aqui como host dessa reunião. Nós, assim, como instituição, colocamos o dia de hoje como sendo de uma representatividade muito grande, porque justamente no momento onde mais se fala de isolamento físico, onde nós resolvemos abrir as nossas portas e romper todas essas barreiras em nome de compartilhar todo o conhecimento, tanto nosso como das pessoas que aqui vão palestrar. E, é claro, assim, de primeira impressão para quem não nos conhece, pode parecer até alguma coisa muito íntima ou minimalista, mas pode ter certeza que por trás de todo esse trâmite teve muito esforço e muita dedicação de todo mundo que fez isso se tornar possível, que são os membros do centro acadêmico, o qual eu faço questão de nomear um por um. Temos a Jade Freitas, presidente, a Milena, vice-presidente, a Maria Eduarda, responsável pela secretaria, a Maria Luísa, a Luara, a Natália, pelos assuntos acadêmicos, a Carol Gonçalves e a Lara Dorigan, responsável pelo departamento financeiro, a Taliane pelo patrimônio, a Ana pela comunicação, a Maiara e o Gabriel pelo eventos, e o Rafael e a Carol Soares pela parte de esportes. Então, acredito que o agradecimento tem que ser feito a todas essas pessoas, porque, de fato, pode eu estar aparecendo aqui, mas, na realidade, tem outras 14 pessoas atrás que fizeram tudo isso acontecer. E, de uma forma para coroar toda esse nosso esforço, veio o professor Danilo a partir do momento que ele aceitou, e mais do que aceitou, ele confiou no nosso serviço, em prol que nós pudéssemos apresentar alguma coisa assim que fosse útil. Então, agora, quero começar a dar espaço para o professor, para que possamos dar início à nossa palestra de hoje, que tem como tema a importância do manejo sanitário na produção animal e a sua relação com a saúde pública. Espero que todo mundo goste bastante, e só em relação às perguntas, gente, vamos fazer o seguinte, nós iremos utilizar o chat, que está bem aqui na ponta em cima. Quem tiver perguntas a fazer durante a apresentação, permaneçam com os microfones desligados e usem o chat para dizer sua pergunta. No final da apresentação com o professor Danilo, será elencado pela nossa equipe que está infiltrada aqui assistindo e será repassada para o professor responder. Beleza? Qualquer dúvida também, só colocar ali no chat que nós do Centro Acadêmico faremos questão de responder a todos. Bom, professor Danilo, muito obrigado pela confiança, pela vontade de estar aqui com nós, e tenho certeza que, diante de toda dessa problemática, teremos um momento de muito aprendizado com o senhor. Sinta-se à vontade de começar. Aqui. Oi, boa noite.
Todos me ouvem? Só para confirmar, se vocês puderem confirmar no chat. Ótimo, pessoal. E para confirmar também, vocês estão vendo o slide, o compartilhamento da tela? Certo. Aqui vou apresentar de novo. Opa, já vou acertar aqui, espera um momentinho só. Joia, vamos começar. Compartilhar a tela certa. Do jeito aqui. Joia. Tá certo. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer aí o Centro Acadêmico, né, de Engenharia Agronômica do Campus Lagoa do Sino, da UFSCar, pelo convite, e logicamente, né, é um prazer aí contribuir e poder passar um pouquinho para vocês desse assunto que eu gosto muito, tem uma importância muito fundamental na produção agropecuária, né, brasileira. Então, logicamente, tem a ver, inclusive, com a atual situação que a gente está passando, né, com esse isolamento, esse distanciamento social, e a gente vai ver muitas coisas, algumas características, né, das doenças, dos patógenos que a gente vai falar, do manejo sanitário qual se aplica a prevenção desses patógenos, a gente vai ver muita coisa diferente com relação à própria pandemia, né, do coronavírus aí, da Covid-19 que a gente está vivendo. Tá? Então, a minha ideia justamente é passar um pouquinho dessa importância do manejo sanitário, né, quais os principais objetivos e, principalmente, dar um foco maior na sua relação, né, da prática desse manejo com características, né, ou com condições sanitárias, né, principalmente para a saúde humana, para a saúde pública. Tá joia? Então, a gente começando, a gente fala justamente com relação à produção agropecuária, né? Hoje, logicamente, é base da economia de vários países, inclusive do próprio Brasil, né? E a gente observa que hoje, pela população atual que nós temos no mundo, né? E pela disponibilidade que nós temos de terra, tanto para cultivar, né? Como também para produção de cultivável e uso. Esse é dado não é um dado muito atual, isso desde 2015 já chegou a essa proporção de 80%, mas ainda o gradativo dessa população humana, né, a gente aí para 2030, chegando aí 8 bilhões, né, de pessoas no mundo. Em 2050, a gente vai ter em torno aí de quase 10 bilhões de pessoas. Né? Então, assim, é um salto muito 1990, né, na década de 90, e que seria de 5 bilhões de pessoas, né? Praticamente duplicou aí em 60 anos, ou vai duplicar, melhor dizendo, em 60 anos. E a pergunta que faz é justamente a seguinte: toda essa população, ela vai ter comida? Né? Toda essa população, ela vai ter acesso a alimento? Né? Então, isso é praticamente um direito universal, né? Todos os países, todas as constituições abrangem esse direito à alimentação, e para isso, a gente precisa dar condições para a população justamente de ter uma segurança alimentar, né? Seja para proteína animal, seja proteína vegetal, parte de grãos, ou seja, ter todo esse acesso. Tá? Vendo dessa maneira, estimando o que nós produzimos hoje, o que para ser necessário para alimentar esses quase 10 bilhões de pessoas aí em 2050, Com licença, professor.
Interrompendo um pouco, tá dando alguns erros de som e imagem. Gente, como vocês puderam ver, a internet do professor acabou tendo um problema, infelizmente, mas em questão assim de minutos, vamos tentar aguardar uns 2, 3 minutos só para tentar o restabelecimento e dar continuidade à live, viu? Tenha um pouquinho de paciência, porque aí já é uma coisa que é acima de todo mundo, né? Que é a questão da internet. Tranquilo? Lá. Oi, pessoal, desculpa, acabou conectando. O Vitor me informou aqui, perdão. Vamos lá de novo. Só peço que você me informe onde que caiu a conexão. Realmente aí. Apresentar. Professor, se puder começar daquela parte do crescimento populacional em relação à demanda de alimentos, porque foi mais ou menos ali. Já estava vindo cortando um pouquinho, mas ali ainda conseguimos acompanhar uma linha de Bem. pensamento. Vamos ver aqui. Todos estão vendo? Se puder falar até no áudio. Certo. Né? Então, nós temos aí a demanda, né, dessa parte de segurança alimentar, né? Então, uma demanda muito grande, a gente precisa dar alimento para esse setor dessa população, né? Então, a estimativa é justamente essa, que nós precisaríamos aí de praticamente o continente, né, americano, a América do Sul, mais precisamente, para alimentar o mundo, né, em 2050. Então, é muita terra que, logicamente, nós não temos, tá? Tendo isso, só para a gente ver um comparativo, aí o quanto evoluiu a população e, consequentemente, a necessidade desse aumento de produtividade e a demanda por produto carne, né, nós temos esses números no ano de 93, tá? Então, né, notem aí, vocês têm aí, principalmente a China, um consumo aí de 32,5 kg por pessoa, né, por habitante, e o salto que ele dá em 2020, né, praticamente dobra aí para quase 60 quilos, né, de produtos caros, né, seja caro, processado, o que for. Né, e, logicamente, esse salto, ele dá em todos os graus, em todas essas linhas aí que vocês estão vendo também. Tá? E aí, o Brasil, ele vai continuar, ele vai conseguir, né, alimentar o mundo? Será que em 2050 a nossa produção ela vai estar
da forma como precisa? Né? Então, acredito que sim, né? Acredito que o Brasil vai conseguir segurar essa situação. Né? Então, só para a gente observar aqui os comparativos, né, que nós temos os dados atuais da situação do Brasil no mundo com relação à produção de bovinos, né, principalmente para a produção bovinocultura de corte, suinocultura e também a avicultura de corte. Né? Então, o Brasil, aí, da parte de bovino, é o segundo maior produtor mundial e, né, a parte de suínos é o quarto, aí deu um salto muito grande nos últimos 5 anos, indo da 8ª para a 4ª posição, e a avicultura acaba sendo sempre, já há um bom tempo, líder aí, tanto, né, no mercado ficando em segundo com relação à produção, também perdendo tanto, assim como a bovinocultura, para os Estados Unidos, só que a exportação, a avicultura e a bovinocultura seguem líderes mundiais. Né? Isso a gente vai entender um porquê também da gente manter esse patamar, esse pódio aí em primeiro lugar, como o maior exportador, tanto de carne de bovina, como também de frango. Tá joia? E para a gente precisar, né, para a gente conseguir abastecer o mundo, né, para justamente manter essa segurança alimentar, que é uma perspectiva aí para 2050, logicamente não havendo mais terra, a gente tem que aumentar a produtividade, né? E a produtividade, né, quando a gente fala em produção animal, ela está ligada a vários pontos, né, o qual eu vou destacar alguns aqui, né, que seria a base de toda a cadeia, a produção, tá? Isso porteira dentro, uma produção animal mesmo. Então, a gente tem a parte de manejo zootécnico e manejo nutricional, né, onde são praticamente a maior parte do investimento do produtor se dá nesses dois pilares aí, né, do manejo zootécnico emprega bastante tecnologia, né, onde você tem maior para otimização de manejo, principalmente associada à questão de manejo reprodutivo, vários protocolos, né, você tem um emprego de tecnologia muito grande. O que não é diferente também no manejo nutricional. Né, o manejo nutricional hoje na produção animal, não hoje, perdão, já há muito tempo, há décadas, ela vem sendo um dos principais objetivos de estudo, né, ou alvos de estudo aí, tanto da parte de pesquisa, como também, logicamente, sua aplicação. Né? Então, o manejo nutricional, a nutrição, assim como a nutrição humana, né, nossa, ela é também fruto de muito estudo, e, logicamente, atrai interesse, principalmente econômico também, né, em relação a isso. Outra questão que está envolvida na produtividade e que vem se atualizando e há uma necessidade de atualização de parte dos produtores, e isso vem acontecendo, eu vou mostrar para vocês mais à frente, é com relação a ter uma atenção ambiental. Né? Teve o novo Código Florestal Brasileiro, teve toda aí uma alteração, toda uma reformulação do código, também das leis ambientais, e logicamente tem que se adequar. Né? E junto a tudo isso, você tem o manejo sanitário. Né? Coloquei em destaque aqui somente pela questão do seu tema da nossa palestra, né? desse webinar. Não que seja mais importante, ele é tão importante quanto os outros. Né? E para isso, para o manejo sanitário, a gente vai focar um pouquinho mais agora, passo a mostrar para vocês. Tá bom? O manejo sanitário, como eu comparei, falei do manejo zootécnico nutricional, onde emprega bastante tecnologia, a maior parte do investimento, o manejo sanitário é onde ele tem o menor custo para o produtor. Né? Isso considerando o principal objetivo do manejo sanitário, que é prevenção. Né? E o principal símbolo, a principal atividade de prevenção, a gente liga a custo de vacinação. Né? Então, isso quando tem. Mas, então, o custo de produção é muito baixo. Há situações, dependendo da região do país, dependendo até de países, esse custo cai abaixo de 1%. Né? E o manejo sanitário no Brasil, há uma tendência de ficar cada vez mais barato. Eu vou mostrar para vocês logo mais à frente. Tá? Então, é a prevenção. Gente. A prevenção ela é o ponto-chave de todo o manejo sanitário. Né? Assim como também de toda política de prevenção, política de saúde aplicada na prevenção humana, vocês vão ver que o foco justamente sempre é prevenção. Né? A remediação ela acaba sendo muito mais custosa para os órgãos oficiais, muito mais custosa para a sociedade em geral. Né? Então, o manejo sanitário ele acaba sendo, muitas vezes, visto até como um vilão pelo produtor. Por quê? Porque o manejo sanitário, muitas vezes, ele é obrigatório. Né? Então, existem normas, existem leis, né, o qual o produtor ele deve, ele não coloca nem ser facultativo para o produtor, não, ele precisa se adequar
a leis, as normas, né, como, por exemplo, a vacinação obrigatória para algumas doenças. Então, são normas, são leis, né, que aí vem desde a Secretaria da Agricultura do Estado, né, como também o Ministério da Agricultura, que é subordinado, inclusive, a regras internacionais da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, né, que é a direita aqui. Então, vem praticamente um órgão mundial, que o qual o órgão nacional é subordinado, que tem que atender aquelas exigências, que repassa essas exigências para os órgãos estaduais, né? E aí para as secretarias municipais, para poder executar os planos aí de prevenção, que muitos têm os programas aí sanitários de algumas doenças importantes, tá? Então, por que faz toda essa exigência? Porque são exigências, inclusive, comerciais. Então, se não fizer, por exemplo, o Brasil deixar, né, de fazer toda uma atenção sanitária, por exemplo, uma doença como a brucelose, o Brasil vai cair de maior exportador, né, de carne bovina do mundo. Assim como o Brasil, se ele deixar de fazer, por exemplo, um manejo sanitário adequado ou maior relacionado à avicultura. Os países, eles querem carne de qualidade, eles querem vindo de uma produção livre de doenças, a qual o país que está recebendo esse produto também é livre. Ninguém quer que entre uma doença que já foi erradicada no seu país, né, vindo de produto de origem animal. Então, para isso, você tem essas normas, essas leis que têm que ser atendidas, né? Então, um problema, né, uma causa aí de importância econômica, bastante, né, importância. Então, o que a gente tem de manejo sanitário hoje? Né, o foco do manejo sanitário, logicamente, está ligado à vacinação, só que ela vai um pouquinho além disso, né? Então, o Ministério da Agricultura vem criando, à medida da expansão comercial, né, pela produção animal do Brasil, né, assim como toda a produção agropecuária, a produção vegetal, existem outros também programas ligados à fitossanidade também. Na saúde animal, na sanidade animal não é diferente. Então você tem aí, né, eu coloquei aí embaixo aí, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, né, o PNSA, que, a minha opinião, é o melhor hoje feito, é o mais estruturado, é onde você tem uma grande quantidade de pessoas, de estrutura maior, para se trabalhar. Né? E é isso justamente que determina aí o Brasil manter o primeiro lugar do maior exportador. Então, você tem para cada espécie animal, você tem as doenças de maior importância. Né? Então, isso leva também, você tem um Programa Nacional de Sanidade Suína, né? Você tem um programa aí de sanidade em bovinos, como o PNC-EBT, que é o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. A gente vai falar um pouquinho para frente, que foi criado justamente por uma exigência internacional, tá? Então, o Brasil foi obrigado a criar um programa que primeiro vai ver o controle, né, a letrinha C aí do nome, e depois a erradicação. Né? Em alguns estados já está até agora já em etapa de erradicação, né? Muitos mais que estão fazendo controle. Além disso, você tem o controle, né, o Programa Nacional também de Controle da Raiva Herbívora, né? Então, raiva aí nos herbívoros é diferente da raiva urbana, da população, né, principalmente de cães e gatos, é um outro programa aí muito mais ligado à vigilância sanitária, muito mais ligado ao Ministério da Saúde até, tá? E, por último, você tem o programa mais antigo do Brasil, que é o Programa Nacional de Erradicação, né, e Prevenção de Febre Aftosa, o qual o Brasil aí está em vias, ao final do seu programa, né, em vias de justamente se ficar livre da doença sem precisar de vacinação. Né? Então é muito importante o país fazer todo esse manejo sanitário. Tá certo? Por que isso é importante? Por que é tão bom, né, um país importante, o Brasil, por exemplo, ter feito a sua lição de casa, ter investido, ter feito todo esse processo? Vou mostrar para vocês só uma história. Como é que estava o mundo em 1999, em 2000? Né? Creio que muitos de vocês estavam nascendo nesse mundo. Né? Mas nessa época, nós estávamos em uma grande expansão agropecuária aqui no Brasil e no mundo. No mundo, em 1999, esse é um mapa que eu coloco para vocês, digamos, a evolução de aparição de uma nova variante do vírus da febre aftosa, conhecido como, né, um Sorovar, que acabou não ficando esse nome, mas muito mundialmente conhecido como Sorovar, não, como uma variante do vírus chamada Panásia, né? Justamente pelo caráter pandêmico, e justamente por não se confirmar uma pandemia, que isso não pegou, né? Esse nome não ficou.
mas teve origem no continente asiático, e aí foi evoluindo rapidamente, se a gente for colocar aí no intervalo de 10 anos, né, começando aí na Índia, Bangladesh, alguns países ali mais do sudoeste asiático, indo para a China, Mongólia, Coreia, Japão, inclusive, pegando o Oriente Médio e culminando ele, a aparição, o qual devastou principalmente França e todo o Reino Unido, tá? Grã-Bretanha aí também. Em 2001, para piorar ainda mais a situação do Reino Unido, né, esse vírus chegou e justamente por uma falha de toda a cadeia de defesa sanitária animal, esse vírus, ao chegar, né, do Estado do Porto, ali na região de Londres, ele por 2 semanas ele tomou praticamente o Reino Unido inteiro, tá? Justamente foi feito de que forma que o vírus conseguiu se alastrar? Por meio de transporte e deslocamento de animal, né? Então era uma doença que já fazia um bom tempo que não tinha casos no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, e aí justamente, né, quando não tem casos, o animal, né, você diminui um pouco sua atenção sanitária, e foi justamente isso que aconteceu. Resultado disso, né, um grande problema sanitário, não só para a saúde animal, mas também para a saúde pública, né? Lá a legislação do Reino Unido, ela determina que os animais com febre aftosa, né, como animais suscetíveis como, né, bovinos e também ovinos e caprinos, eles têm que ser destruídos. Como é que eles faziam essa destruição? Justamente, né, amontoavam os animais e tacavam fogo, né, querosene, óleo diesel, tacavam fogo e ficavam essas piras aí, que você pode ver na foto abaixo do lado direito, né, e isso gerava, logicamente, uma poluição muito grande, uma contaminação. Sempre lembrando que esses animais eram destruídos no foco. Então, a gente for observar esse mapinha aqui em cima, olha o quanto foi distribuída a febre aftosa, né, o vírus aí nesses animais, né? Então, você tem aqui, né, uma placa, um aviso policial aí para se manter distante por conta que aquele território ali, aquela cidade estava interditada pela questão da febre aftosa, né? Para piorar um pouquinho mais o cenário, né, da produção de bovino, como eu estou dando foco aqui agora, o que aconteceu? Em 99, 2000, no estado do Canadá, que depois passou um pouquinho para os Estados Unidos, mas também no Reino Unido, né? Uma doença a qual determinava aí toda uma alteração neurológica né, nos animais, que ficou mundialmente conhecido como vaca louca, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ou melhor dizendo, é cefalopatia espongiforme bovina. Por que espongiforme somente aqui? É um corte histológico que mostra esses brancos, né, um corte histológico do sistema nervoso central, do cérebro, né, do bovino, acometido pelo prion, né, que é uma proteína modificada causadora aí dessa encefalopatia. Então, esses espaços invasios, né, brancos aqui, espaço invasio, davam uma forma de esponja, por isso que espongiforme, tá? Que seria o mal da vaca louca, a síndrome da vaca louca, a encefalopatia espongiforme bovina, ou a BSE, né, sigla em inglês. Então, note que o cenário, então posso colocar aqui, ó, né, Reino Unido, que era um grande fornecedor de carne para a União Europeia, para os Estados, né, ali para os países europeus, inclusive, do leste europeu e Oriente Médio, Estados Unidos, né, que teve caso aí, o qual importou animais do Canadá, foi ali para os Estados Unidos e foi considerado uma área também com, né, uma epidemia de encefalopatia espongiforme bovina. Então, diante desse cenário todo, como é que estava o Brasil? Para onde o mercado mundial da carne colocou seus olhos? Olha o Brasil como é que estava em 2001. Tá? Praticamente 80% do rebanho comercial, qual tinha a possibilidade de ser comercializado, exportado, estava em área livre de febre aftosa, com vacinação, mas área livre. Né? Não tinha problema nenhum. Nenhum caso, nenhuma suspeita também de vaca louca. Tá? Havia o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que foi instituído na década de 80, em 85, tá? Mais a sua ação, com vacinação obrigatória desde aquela época, onde a cobertura vacinal chegava a 75%. Pessoal, a gente está falando de 2001. 75% de cobertura vacinal é algo que praticamente nem saúde pública você consegue. Né? Então, o quanto já tinha avançado esse programa. Ou seja, a partir dali, desde 2001, 2002, para ser mais preciso, todo o mercado importador de carne veio buscar sua carne aqui no Brasil.
né? Então, desde 2002, o Brasil segura aí o cinturão, né, do peso pesado na bovinocultura aí, como o maior exportador mundial de carne bovina, decorrência do quê? Dos problemas sanitários dos outros países, né? Se nós não tivéssemos feito um programa nacional de manejo sanitário para a febre aftosa, o mercado não viria atrás da gente, né? Nós teríamos uma barreira comercial também, né? Então, aí praticamente você teria praticamente um mercado interno, né, um consumo próprio desse tipo de produto, tá? Então, o manejo sanitário do Brasil, ele sempre foi muito dependente de governo, né? Então, isso é óbvio também, por quê? Porque o manejo sanitário ele acaba sendo de políticas, né, sanitárias para a esfera animal. E isso faz com que você demande também todo um mecanismo de atuação de fiscais agropecuários, de toda uma estrutura que possa fiscalizar, notificar casos, identificar casos, né? Então, você tem uma dependência muito grande governamental, tá? Então, a defesa sanitária animal é onde você precisa de uma certa estrutura, tá? Uma estrutura muito... E vendo, conhecendo um pouquinho de defesa sanitária no Brasil do Ministério da Agricultura, posso dizer que a gente está em boas mãos. Por mais que nós tivemos aí uma perda, né, um déficit de investimento no setor nos últimos 30 anos, vamos colocar assim, tá? Mesmo assim, o Brasil segurou as pontas, porque se não tivesse, a gente não estaria aí como grande exportador de produto animal, né? Coloco até em destaque aí, coloquei o logo do Laboratório Nacional Agropecuário, né, de uma rede de laboratórios do Lanalo, que tem desde o Rio Grande do Sul até Belém do Pará, o qual faz, né, o diagnóstico de casos, de notificação aí de suspeitas, né, de casos de animal que são de notificação obrigatória, né, além de toda a rede de fiscalização. Tá? Então, precisa de uma infraestrutura e essa fiscalização. Seja a fiscalização federal, a fiscalização estadual, como também a fiscalização municipal, né, que tem em toda a cidade, você tem um fiscal agropecuário, seja para a defesa sanitária, como também para inspeção de produtos de origem animal, né, nos abatedouros, frigoríficos aí também. Tá bom? Só para mostrar um pouquinho para vocês essa dependência que a gente tem em relação ao manejo sanitário do Brasil, né, aqui é um gráfico que é do relatório da febre aftosa no ano de 2008. Então, vocês notam aí que vocês têm umas curvas, né, tanto essa parte aqui, né, que seria essa azul mais escuro, é a parte que seria investimento do setor privado. É lógico que é maior, por quê? Isso aí está incumbido a fabricação de vacinas, né, distribuição, venda de vacinas, principalmente, tá? E aí você tem embaixo essa linha azul, onde você tem também um outro, a parte, né, que seria de investimento aí público, né? Então, somando, você tem governos federais, estaduais, aí associados. E o que aconteceu? Essa linha aqui, rosa, né, de investimento público aqui, você tem aí manutenção, investimento na faixa aí dos quase, né, 50 mil dólares anuais aí que estavam prevendo, e de repente, 2001, 2002, o que a gente vê? Né? O mercado externo veio procurar carne aqui, nossa, estamos fazendo a lição direitinho. Né? O que acontece? Logicamente, tem vários de fatores aí, principalmente políticos, questão do governo, entra e sai governo, que teve aí, o que aconteceu? Uma diminuição do investimento na infraestrutura de saúde pública, né, da saúde animal, né, da defesa sanitária animal. E justamente esse déficit ele vem ser cobrado depois, no ano de 2004, principalmente final de 2004, mas começo de 2005. Tá? Então, nós tivemos aí no ano de 2004, o Brasil, com relação à febre aftosa, era essa imagem. Né? Então, Santa Catarina já livre de febre aftosa, sem vacinação, mas ainda só reconhecimento brasileiro, só do Ministério, mas praticamente aí 80% do território livre, né, de febre aftosa aí, com vacinação. E em 2004, finalzinho, 2005 praticamente, você teve aí isso daqui sendo exibido na página da Organização Mundial de Saúde Animal, ou seja, a suspensão do status de zona livre de febre aftosa com vacinação do Brasil. Né? Então, toda essa região aqui, que vocês estão vendo aqui em verde, o qual milhões de pessoas consumindo a carne, né, centenas aí de frigoríficos, de propriedades podendo exportar, e o mercado já há 2, 3 anos aí buscando a carne no Brasil, simplesmente foi suspensa. O que a gente perdeu com a suspensão? Toda essa faixa laranja aí, que vocês estão vendo, né, salmão aí. Ficando só o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul aptos
a exportação. No entanto, a maior parte, quase de 85% a 90% dos frigoríficos que exportavam, adivinham onde estavam? Né? Estavam aí nessa área que foi suspensa, né? O reconhecimento suspenso. E olha os anos aqui, isso foi de 2005 até 2007. Tá? Então, o Brasil ficou sem exportar durante 2, 3 anos quase. Tá? Só voltou em 2007 para se exportar. Logicamente que nunca se comeu tanta picanha barata nessa época, né? Que todo o mercado que era para o mercado internacional voltou para o mercado interno, né? Mas logicamente isso não é mérito nenhum, isso não é bônus, né? Muito mais ônus do que bônus, tá? Hoje, como é que está o Brasil? Livre de febre aftosa. 100% do território nacional, do Amapá até o Rio Grande do Sul, Acre até Paraíba, livre de febre aftosa, alguns estados com vacinação, outros estados já sem vacinação. Né? Então, isso já é reconhecimento internacional. Então, isso é mais que uma chancela da qualidade do manejo sanitário aplicado no Brasil e também para a febre aftosa. Tá? Pois bem, a gente está falando muito de manejo sanitário, muito questão de vacinação, obrigação de produtor. Então, né, muita gente pensa, então esse problema é só da porteira para dentro. Não. Acredito que vocês já ouviram falar, né, até de marketing, campanhas e tudo mais, que pelo monitoramento, por tudo que se tem hoje, processo de rastreabilidade de produto agropecuário, né, então é possível você saber da onde veio para onde vai. Né, ou seja, vem lá do pasto ao prato. Então não é um problema só de saúde pública, saúde animal, perdão, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde ambiental. Tá? E aí vem um conceito muito antigo, porém já está ganhando maior destaque nos últimos 10 anos, que é o conceito de saúde única, chamado One Health. Tá? O conceito de saúde única nada mais é do que englobar a sua parte de responsabilidade de todo o manejo sanitário vinculado à saúde animal com a saúde humana e a saúde ambiental. Né? Então, você tem aí, desde associados aí às doenças de animais, isso tem um reflexo ou é influenciado diretamente pela saúde pública, como também pela saúde ambiental. Tá? Então, isso praticamente você não tem fronteiras, né, entre essas esferas aí, saúde animal, saúde ambiental e saúde pública, tá? Humana, mesmo assim. Então, aqui são dois, colocando a citação, né, que é a união entre essa saúde animal, humana e ambiental, tá? De dois estudiosos aí, e como eu falei, é muito antigo esse conceito, né? Ou seja, mostrando que entre animais e a medicina humana você não tem divisórias. Isso é um conceito amplamente difundido já no mundo, amplamente aplicado, do qual em alguns países, do qual a gente inclui um pouquinho o Brasil, isso ainda não foi institucionalizado. Você não tem praticamente, né, ministérios aí envolvidos, tanto no Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, trabalhando juntos. Né? Então, isso, em decorrência dessa falta de institucionalização, a gente acaba tendo problemas. Isso não ocorre só no Brasil, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Só para vocês terem ideia, por que é importante a gente unificar, né, questões de saúde pública com saúde animal, incluindo saúde ambiental? Aqui, foi um estudo que foi feito na Escócia, que demonstrou o quanto de patógeno já foi identificado, catalogado. Tá? Então, os patógenos de animais de produção, só um parênteses aqui, que justamente o que é patógeno de animal de produção não é exclusivo de animais de produção, é onde o patógeno foi primeiramente encontrado ou que é comum encontrar em animais de produção. Então, olha os números, né? 616 patógenos encontrados em animais de produção. Em carnívoros, aqui coloco cães e gatos, né, que está até muito mais em contato maior com a população humana, são 374. Patógenos de humanos, né, que já foram conhecidos, catalogados, são mais de 1.400. Né? Olha o tamanho, né, de problemas que já foram catalogados, que já foram identificados. Destes 1.415, 871 têm origem animal. Tá? Ou seja, uma origem zoonótica, são zoonoses, né, ou patógenos zoonóticos. Certo? E dessas 871 zoonóticas, vem aí um dado que é muito mais preocupante, é que eram doenças que já tinham sido, inclusive, erradicadas, ou estavam próximos de serem erradicadas,
tá? E que estão voltando, as chamadas doenças emergentes. Então, de 871 patógenos de origem animal que acometem humanos, 618 deles estão relacionados a doenças emergentes ou reemergentes. Tá? É um dado muito, se a gente for colocar, que é assustador. Mas longe de mim também querer ser profeta do apocalipse e tentar, né, deixar vocês mais assustados, ainda mais na situação que a gente está vivendo. Tá? Longe disso, meu foco é outro. Tá? Só para mostrar para vocês essa importância de ligar, né, a saúde pública, a saúde animal e saúde ambiental. Tá joia? As zoonoses, pessoal, dessas reemergentes, elas têm vários fatores que predispõem à infecção de humanos e também animais. Né? Então, assim, é um tema muito amplo. Então, várias são as predisposições, vários são os fatores de risco associados, tanto o hábito da população humana, como também a forma de manejo animal. Eu vou citar alguns principais hoje só, tá? Pela questão que a gente não vai conseguir ter muito tempo ainda para a gente falar, mas vou citar os principais mais associados ao manejo sanitário animal. Tá? Então, você vê aí uma esfera, né, a infecção aqui humanos, você tem humanos e animais no seu centro, e por em volta você tem vários fatores, né, que predispõem ou são os causadores aí das doenças, né, em população humana e população animal também. Tá? Vamos falar um pouquinho delas agora, começando a falar da produção animal. Né? Pense bem, a gente está num país de diferenças culturais, diferenças climáticas, né, absurdas. Então, você tem vários países dentro de um mesmo país. Né? Então, obviamente, você pega lá o gaúcho, né, você pega lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem um método de produção animal, uma prática de manejo totalmente diferente do que é feito lá no Pará, que é feito no sertão, né, da Paraíba, do Piauí, do Pernambuco. Você tem totalmente diferente que é feito no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, que é diferente no estado de São Paulo, no norte do Paraná. Tá? É muito diferente isso. Né? Minas Gerais, são várias práticas diferentes. Tá? E dentro dessas práticas, como vocês viram, mostrei para vocês no comecinho, com relação à segurança alimentar, do aumento da população humana, a gente precisa aumentar a nossa produtividade em decorrência de cada vez maior ser essa demanda de proteína animal. Né? Não vou entrar muito na discussão a substituição da proteína animal, que é sim uma saída. A gente vê aí todos os dias, né, vários noticiários com relação à substituição à proteína de soja, né, a chamada carne de soja. Né, eu vi até agora no supermercado tal hambúrguer do futuro. Ou seja, tem maior leque de opções, melhor é. Né? Você tem outras substituições. Mas a médio ou a longo prazo, isso pode ser ter seu êxito, né? Mas no momento não. Então, o que a gente precisa para abastecer, né, essa exigência de proteína animal? Aumentar a produtividade. A gente consegue mais terras? Não. Não temos outro Brasil, outra América do Sul a mais para poder cultivar e poder atender aí esses quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, aumenta a produtividade de que forma? Aumentando a unidade animal num espaço cada vez menor. Né? Então, isso é uma saída também. Então, a unidade animal, que eu falo, não é unidade, sim, mas está associado o quanto esse animal produz em volume, em quantidade de carne, por exemplo, quantidade de ovos, tá? Por espaço. Então, é uma tendência, isso já é reflexo de diferentes práticas, né? De você poder conseguir extrair o máximo de uma unidade animal, em volume, em quantidade, num espaço menor, né, de região, no local, de terra, e também num menor tempo, né, porque a demanda ela é crescente, você precisa fornecer um tempo hábil também para isso, certo? Falando um pouquinho desses dois pontos aqui, o espaço, como que você faz isso? É uma parte mais difícil, né? Se você pudesse aumentar o espaço, né, e isso está sendo praticamente aí, tem uma influência muito grande da questão da saúde ambiental, como eu falei para vocês, o manejo, né, toda a atenção ambiental limita isso daqui. Né, e, logicamente, é justo. Né? Então, primeiramente, você tem que ter um espaço suficiente. Então, isso é muito mais uma questão ligada a produtor, né, uma questão mais regional, uma questão mais particular, né, de propriedade.
Então, como que tem como aumentar a produtividade nessa questão? É aumentando a densidade? Né? Pode ser, vai ser da única forma. Então, se tem pouco espaço, eu vou colocar mais cabeça de gado ali, mais unidade animal, mais frango, mais boi ali, mais vaca, para tentar conseguir ter maior produtividade. Por outro lado, você tem o aumento da unidade animal. Né? De que forma você pode aumentar essa densidade? O que a gente facilmente observa em manejo, né, em formas de confinamento ou semi-confinamento de gado. Né? A própria evolução da avicultura, com todas as tecnologias empregadas em ambiência, aumentou absurdamente o número de unidade animal por espaço. Né? Não é à toa que a avicultura, em tecnologia, ela está décadas à frente da bovinocultura. Né? Então, assim, até falo com orgulho que o Brasil é detentor dessas tecnologias. Tá? Então, o confinamento animal, né, aumentando ainda, vocês podem observar aqui embaixo, o volume, ou seja, a quantidade de produto ofertada por cada unidade animal, em um espaço de tempo. Né? Imagine se um produtor de gado pudesse ter uma densidade igual nos aviários, né, e produzir o ciclo completo do animal adulto em 42 dias. Né? O quanto que a gente já teria de oferta atenderia essa demanda de proteína animal e ainda faria estoque. Né? Mas, infelizmente, a vida não é assim. Né? Então, qual que seria outra forma de aumentar esse rendimento, essa produtividade animal? Investindo também em alimentação animal. Então, entra aqui também a questão do manejo nutricional, dos estudos. Então, não é à toa que a nutrição animal é um dos campos mais explorados, né, mais pesquisados. Por quê? Sempre tem busca de novos ingredientes. Até aí, beleza. Né? Então, vamos falar assim, não, achamos, né, colocamos ordem no caos, que está isso daqui. Achamos uma grande ideia, a humanidade está salva. Logicamente que não. Isso que eu estou falando para vocês é algo muito antigo. Né? Não é nenhum dado atual, do século XXI, não é nada disso. Né? Isso foi criado, inclusive, já praticamente no século XIII, no século XIV, tá? Essa ideia de aumento de produtividade animal. Mas por que não deu certo até agora? Tem a ver com as tecnologias. E, infelizmente, muitas dessas tentativas deram erros graves que estão envolvidos com a saúde única, né, para a saúde animal e saúde humana. Como, por exemplo, farinha de carne e ossos. Acho que muitos de vocês já ouviram falar. Né? Farinha de carne e ossos, ela é utilizada, né, praticamente, hoje ainda ela é utilizada, né, então você pega animais, subprodutos aí gerados em frigoríficos, é feita uma farinha que tem um valor energético, proteico, absurdo. Né? Principalmente, né, uma proteína aí ligada à nutrição animal, que é uma fonte de aminoácido que vai dar maior rendimento para cada unidade animal, ou seja, aumentando o volume em menor espaço de tempo, né, aumentando o crescimento de sua produção. Farinha de carne e ossos hoje ela é comercializada para quem? Né, para alimentação de frango, né, das aves aqui. E o que fazia isso antes? Sempre buscando novos ingredientes. Você tem no aviário a cama de frango. Né? Então, saiu um novo lote, você tem o cama de frango, que hoje ela é reutilizada, tem todo o tratamento certo para a cama de frango, obedecendo uma norma. Tá? Mas antes, essa cama de frango, com todos os dejetos, era fonte absurda, né, de energia. E para que fazia o avicultor antes? Fazia um ingrediente novo para produção, para alimentação animal. Né? Então, a alimentação animal, ela recebia essa cama de frango. Qual que é o problema disso tudo? Tá? Começaram a observar que isso daqui é proteína vinda de carne e ossos de animais. Passava para um frango. Essa proteína era modificada no frango e excretada pelo frango na cama de frango. Até um pouquinho aí. O que fazia depois isso? Um outro animal, né, o bovino, a mesma espécie, ingeria parte dessas proteínas que eram degradadas, né, ingeria aí. E o que acontecia? O que isso houve? O surgimento, isso acaba sendo uma hipótese muito forte, do surgimento da doença da vaca louca, né, da BSE. Tanto é que em 2004, o Ministério da Agricultura, né, publicou a Instrução Normativa número 8, proibindo o fornecimento de cama de frango para produção, para alimentação de ruminante. Tá?
Então, isso mostrou-se que a busca de novo ingrediente acabou interferindo e causando uma doença também. Isso é uma questão da própria evolução da atividade, como também tecnologias e tudo mais. Mas olha o problemão que aconteceu. Tá? Outra questão com relação à prática. Precisamos, então, tem pouco espaço. Tem problemas aí de espaço, tenho cultura tanto de bovino, ovino, caprino. Você não tem espaço. Põe tudo junto. Isso eu não vou entrar na questão que isso tem normas técnicas certinhas, né? É um procedimento zootécnico, que é a união de culturas, ou pastejo misto, né, de ovino e bovino, isso existe. Mas o maior problema disso é quando isso está ligado a um estresse. Por exemplo, uma alta densidade, uma superlotação. Tá? Todos, né, sabemos que o que acontece em uma situação de estresse, isso para qualquer ser vivo. Estresse é adaptação. Adaptação de quem? Do organismo desse animal frente a uma adversidade, a um problema. Né? Então, muitas das vezes esse estresse, ele leva a problemas como o quê? Como a queda da resposta imune, do seu sistema imunológico, causando uma imunossupressão, que isso vai predispor a novos patógenos. Tá? Então, isso, muitas vezes, esse estresse, essa junção de culturas, determinou a adaptação desses patógenos, que antes, por exemplo, ficava só no bovino, entrou, por exemplo, agora em contato com o ovino, entrou em contato com aves, com o cachorro, o gato, que está ali sempre presente. Ele está encontrando um novo hospedeiro e consegue se adaptar a esse novo hospedeiro. Vou mostrar para vocês um exemplo disso, que eu acredito que vocês tenham ouvido nesses últimos meses aí. Já viram esse epidemia de SARS? Pois é. Aquela primeira epidemia que teve do coronavírus, que ficou muito mais restrita na Ásia, mas com casos na América do Norte, lá em 2002, 2003, a principal hipótese de surgimento desse coronavírus adaptado à população humana foi justamente essa junção de novos, adaptação, melhor dizendo, de novos a novos hospedeiros. Né? Então, olha o problema aí que surgiu. Tá? A atual Covid-19, a principal hipótese de surgimento do coronavírus adaptado a humanos também é em decorrência de proximidade com uma nova espécie animal. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá joia? Outra questão, né? A interação com os animais silvestres. Então, a gente está vendo a expansão, né, de fronteira agropecuária nas últimas décadas, né, nos últimos 50 anos. Então, a gente praticamente é bombardeado, né, não todo dia, mas sempre tem uma manchete associada à devastação de florestas, né, avanço de propriedades agrícolas, de área de pastagem, principalmente na Amazônia. Né. Então, logicamente, isso é fato, isso acontece, isso ocorreu, vem acontecendo, né, mas os últimos dados vêm vendo que isso vem diminuindo, acredito eu, pela maior conscientização de alguns produtores. Tá? E, logicamente, pelas leis que elas devem ser aplicadas e fiscalizadas. Então, a fronteira agropecuária, ela foi necessária, essa expansão dessa fronteira, em decorrência do quê? Da crescente da população, de maior demanda de proteína animal. Então, a gente observa que desde 2005, olha o nível que você teve de 96 até 2008, 18% do aumento dessa fronteira de área de pastagem. Tá? Só no estado do Amazonas, a quantidade de animais, né, número de cabeças de gado que foi, né, você tem aí, hoje, praticamente, né, de 210 milhões de cabeças, isso é da 2013, mas está um pouquinho aí de 215 milhões hoje no Brasil, 81 a 90 milhões, vou colocar os dados mais atuais, estão na região norte, pegando espaços ainda não da floresta amazônica, da região amazônica. Isso é a evolução da fronteira agropecuária. Tá? O que isso levou, logicamente? Uma devastação de florestas, né? Eliminação muito mais aí de animais, né, silvestres, entrou em contato com animais domésticos, né, os animais de produção, entrando em contato com seres humanos, né, e humanos entrando em contato também com eles, principalmente os animais silvestres. Então, isso determinou com que nós tivéssemos animais silvestres um risco sanitário para o Brasil muito grande. Tá? Vou dar dois exemplos aqui, que é comum também em algumas regiões. Tá? Por exemplo, né, o cervo pantaneiro. O cervo pantaneiro, hoje, há um tempo já, ele é considerado reservatório da bactéria causadora da tuberculose. Né? Tuberculose bovina, como também tuberculose humana. Né? Tuberculose não só, do Mycobacterium bovis.
Em decorrência do quê? De maior proximidade com bovinos, com maior proximidade em decorrência dessa expansão da fronteira. Tá? Outro grande exemplo que é um pouquinho mais atual e mais disperso na região, principalmente sudeste e sul do país aí. Tá? Minas Gerais também, mas principalmente região sudeste e sul. Minas Gerais, logicamente, da sudeste. Né? Mas principalmente região sudeste e sul, você tem o quê? Os javalis, né? Que está aumentando, praticamente os considera uma praga, que vem devastando, aumenta a população do javali, vem crescendo cada ano, é difícil o controle, e eles são simplesmente reservatórios da brucelose, né, da brucela suis, aí o Biovar 2, causadora da brucelose mais suína, tá? Mas é causadora da brucelose. Tanto a tuberculose bovina como a brucelose são zoonoses importantíssimas, tá? Para isso daí. Então é necessário você ter aí uma vigilância muito constante com relação a essa expansão de fronteira com a pecuária, com a questão dos animais que são susceptíveis ou que podem estar carregando vírus, bactéria ou fungo, que seja qualquer outro patógeno. Então precisa de uma vigilância constante. Tá? E o que a gente observa, né, em programas aí que nós temos já há um bom tempo, e doenças que são comuns de animais para seres humanos, a gente observa que, ao longo da história, programas sanitários que tiveram como alvo o controle e erradicação na população animal, isso foi refletido na diminuição de casos da população humana. Tá? Assim como o foco também na população humana diminuiu o foco em casos na população animal. Isso eu vou demonstrar, vendo aqui para vocês, por exemplo, esse gráfico aqui mostrando o número de rebanhos, né, bovinos infectados por brucelose, né, lá nos Estados Unidos, compreendendo de 55 até 2000. Então, nota que você teve uma curva, um pico aqui nos anos de 1967, né, 66, e depois foi caindo. Tá? Foi caindo, praticamente zero aí no ano de 97. Eles perguntam, professor, então foi emprego, o início de um programa de controle e erradicação da doença lá nos Estados Unidos? Não. Tá? 55, praticamente, os Estados Unidos já estava no meio de um programa implantado. Quando foi implantado esse programa? Foi lá em 1934. Mas foi um programa voltado para manejo sanitário animal? Não. Foi um programa associado à saúde pública, pelo número crescente de casos de brucelose na população humana. Tá? Logicamente que tem mais ligados aí com a produção animal, com o manejo de animais. Então, em 1934 foi instalado praticamente o programa nacional nos Estados Unidos. E observou-se que, no início, foi colocado, né, o aumento de casos caía, e praticamente demorou aí 10, 12 anos para justamente ter uma abrangência maior de todos os estados, dos Estados Unidos, que são praticamente independentes, para que utilizasse, né, para que colocasse em prática esse programa, e a gente observa aí a queda, né, quase exponencial aí praticamente do número de casos da população humana. Se a gente for colocar o gráfico da população humana e da população animal próximos, a gente observa que essa queda ela foi gradativa em ambas as populações. Tá? E voltando aí para o ano de 94, 97, praticamente zero em ambas as populações. Sempre lembrando, iniciou em 1934. Tá? E o que isso resolveu? Aqui só mostrando o número de casos aí que tinha 114 mil casos. Tá? De rebanhos, perdão, e aqui 1.100 casos em humanos. Terminou praticamente zero, lá em 1994. O programa, né, voltando aí, muitos poucos casos, ou praticamente zero, e ele foi finalizado em 2008, quando justamente os Estados Unidos decretou a erradicação da brucelose, tanto na população humana como na população animal. Agora pergunto para vocês, eles teriam êxito se fizesse um programa sanitário somente com foco único na população animal? Ou na população humana? Logicamente que não. Né? Então, isso mostra a importância de você ter ações conjuntas, né? Tanto de órgãos, né, de saúde pública, saúde animal e também saúde ambiental. Por isso que o conceito de saúde única é tão importante. Tá? Outras questões que foram surgindo, né, como a adaptação de patógenos a novos hospedeiros. Estou já finalizando, até já passou um pouquinho de tempo, né, mostrando aí para vocês. Ou seja, um novo hospedeiro, quando um patógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo, ele encontra, principalmente vírus, tá?
ele vai encontrar uma nova condição de ambiente. Né? Então, um vírus de uma célula diferenciada, se ele tem a penetração ali, né, do vírus, ele vai encontrar um metabolismo diferente, condições diferentes, síntese proteica diferente, tudo diferente de uma célula. E ele vai se adaptar, conseguir ou não se adaptar àquele metabolismo, àquela condição, àquele organismo. Tá? Então, o que acontece aí? Você tem vírus, o coronavírus, né, e o SARS-CoV 2, que a gente está falando, né, da Covid-19, nada mais é do que um vírus que encontrou um novo hospedeiro, uma condição de ambiente para ele totalmente diferente, onde você vai ter hábitos desse novo hospedeiro que vão facilitar a transmissão. Então, não é que o vírus adquiriu uma estratégia de infecção. Muito pelo contrário, o acaso, né, dele encontrar um hospedeiro que tem uma condição favorável do seu transmissão fez com que chegasse aos patamares que nós temos da Covid. Né? Então é muito comum, a gente observa aí nos meios de comunicação, colocar o vírus como um ser vivo. Né? E aí vem pela outra discussão se o vírus é ou não ser vivo, mas colocar ele como se fosse, né, ter uma antropologia em cima do vírus. Não, o vírus ele é maléfico, ele age assim, 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 nada. Né? O vírus, né, a atividade biológica do vírus nada mais é do que um próprio reflexo da atividade do hospedeiro. Então, o próprio ser humano é o grande responsável por essa manifestação. Então, o que leva um hospedeiro, um vírus num novo ambiente? Ele tem que expressar outros fatores de virulência, ou seja, outras condições que levam ele a sobreviver dentro de um organismo. Ou condições que isso acaba refletindo para esse ser, para esse indivíduo, para esse organismo infectado, lesões, né, situações diversas para ele. Né, os que são manifestados aí por sintomas, pelos sinais clínicos. Tá joia? Isso daqui, por exemplo, é um mapa de distribuição, eu vou pegar o que eu estou falando, dar um exemplo para vocês dessa adaptação de patógenos, da influenza aviária, ou da gripe aviária, né, que iniciou lá desde 2009, 2005 praticamente, né, até o ano de 2020. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui em verde, né, são focos que já foram resolvidos, que não se alastraram mais, que não foram resolvidos. Os azul, né, esses pontinhos azuis aqui, né, já são mais de transmissão doméstica, né, de animais domésticos, ou seja, avicultura, né, comercial. Tá? Esses pontinhos verdes são de animais silvestres, encontrados em aves silvestres. Tá joia? E esses em vermelho, esses que estão acontecendo agora. Então você nota aqui, ó, Estados Unidos, né, região aí da Oceania, região da Indonésia, você pega aqui o Sudoeste Asiático, parte aí então de países aí que eu acredito que seja, né, o Egito, cobrido, mas parece ser o Egito, né, do leste europeu aqui também, né, começa do asiático aí, região do Paquistão, Iraque e tudo mais, e olha o Brasil, né? Brasil, você pega aqui Paraguai, Argentina e tudo mais, né? Como que esse vírus ainda não chegou no Brasil? Né? A gente pode pensar dessa forma. É manejo sanitário muito bem aplicado? Sim, está envolvido, mas logicamente não é o único motivo. Né? Aí vem uma questão que muitos estudiosos ainda não sabem responder: o porquê que o Brasil não teve caso de influenza aviária, apesar do Brasil ser rota de migração de aves silvestres, que vêm lá dos Estados Unidos, que venham até o sul do país, passando até, inclusive, vai para a Patagônia, na Argentina. Tá? Então, o que se deve ao aparecimento desses novos patógenos aí, em decorrência do quê? De contato com novos hospedeiros. Sempre lembrando, né, o H5N1, ele foi considerado a gripe aviária, é uma zoonose, causou mortes, principalmente aí no Sudeste Asiático. Tá? Então, uma influenza, né, o H5N1, uma influenza aviária altamente patogênica. Tá certo? E como que foi essa adaptação? Aí uma característica do vírus. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, para a questão da virologia, mas o que acontece? Aconteceu um rearranjo de um vírus. Por incrível que possa acontecer, é o acaso sempre, você teve animais infectados por 2 tipos de vírus. Né? E a replicação desse vírus, dessa família da influenza, que é a família dos Orthomyxiviridae,
ela tem um vírus que tem genoma desse vírus, ele é totalmente segmentado, ele é picotado em 8 segmentos aqui. Então, quando uma partícula viral vai formar outra, você tem que ter a entrada de cada segmento desse de material genético vindo da própria produção, replicação desse material genético, tá? Da síntese de material genético pela célula. Só que você tem na mesma célula 2 vírus se multiplicando. Então, imagine a bagunça que não é depois englobar cada segmento certo daquele vírus. Não, você tem englobamento totalmente randômico desses segmentos. Né? É por isso chamado ressortimento. Está mais associado aí a um rearranjo totalmente ao acaso. E dentro desses rearranjos, você teve desse, o H5N1, e aqui uma foto do H1N1, uma foto não, um esquema do H1N1, que foi a última grande pandemia da influenza, começou em 2009, e até hoje a gente tem casos aí gravíssimos também, que entrou para a gripe sazonal. Você tem segmento de vírus que foi identificado em 98, segmento de vírus que foi identificado em outro em 88, a partir de suíno, de ave, de humano, tá? Segmento de 1918, pessoal. Sabe o que é 1918? Gripe espanhola. Né? Então, você pega aí o vírus evoluindo, se rearranjando ao longo aí de quase mais de um século, para você chegar parte do genoma daquele vírus de 1918 migrando, pulando, se proliferando de hospedeiro em hospedeiro, novo ou comum a ele, e você tem aí praticamente parte do seu genoma ali, com uma cepa de 1918. Outra de 1979, que foi uma gripe muito forte, principalmente na Ásia também. Ou seja, foi se adaptando. E cada segmento desse genoma aqui é responsável por proteínas de ligação. Por exemplo, você pega esse quarto aqui, o HA, é hemaglutinina, é responsável pela ligação do vírus ao receptor de célula. Então, mudou esse genoma, esse gene aqui, esse segmento, praticamente vai mudar aquela proteína. E isso está acontecendo com o coronavírus da Covid-19. Tá? Outra questão de adaptação muito importante, aí, principalmente para a parte de alimentos, isso eu não poderia deixar de falar, que são bactérias resistentes a antibióticos. Um exemplo que eu coloquei para vocês são os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, que são os chamados MRSA. Então, aqui é uma disposição muito grande. E olha o Brasil aqui, embaixo. O quanto a porcentagem dos estudos que foram feitos epidemiológicos, estudos etiológicos aí, identificação de bactérias resistentes à meticilina no Brasil. Mas, praticamente, quase 50% das bactérias dos Staphylococcus que foram identificados em diversos estudos aí no Brasil inteiro, encontraram esse tipo de Staphylococcus que carrega um gene chamado MECA-A, que faz com que esse vírus tenha maior resistência à meticilina, como também a outras classes de antibióticos, como os beta-lactâmicos. Tá? Isso é um grande problema. Entra na produção animal? Sim. Staphylococcus ele é comum aonde? Em trato respiratório, tanto de mamíferos como também de aves, mas principalmente de mamíferos. O próprio ser humano, você tem Staphylococcus nas mãos, na pele, bovinos, suínos, você tem uma grande quantidade de Staphylococcus também na própria pele dos animais. Tá? Então, qual que é o grande problema disso daqui? Por que eles adquiriram essa resistência? E foram adaptados a esse patógeno a novos hospedeiros, principalmente pelo uso indiscriminado de antibiótico. Tá? Foram selecionando esses micro-organismos, essas bactérias, essas espécies aí mais resistentes. Tá joia? Então, tem várias outras situações, aqui passar um pouquinho mais rápida para vocês, que faz com que a gente tenha um foco muito importante de maneira sanitária na saúde pública. Mudança climática, uso de solo, e volto mais uma vez a falar, a expansão de fronteira agropecuária, Então, expandindo a fronteira, logicamente, alguns indivíduos, alguns seres, como vetores, você pegar aí o próprio mosquito, o Aedes aegypti, você tem outros associados também, população de morcegos, ratos, roedores, são veiculadores de patógenos. Então, se é devastado, desmatado todo esse território, o hábitat natural desses animais, eles vão para onde? Para a população urbana, para a população rural, procurar também uma situação. E o que isso faz?
você altera completamente o ciclo da doença, você muda a dinâmica da doença, né? Você tem um novo ciclo de transmissão. Tá? Então, será que isso é tão importante? Vou mostrar para vocês uma foto seguinte, um esquema de ciclo, que acho que fica bem enfatizado, isso você já ouviu falar, né? Não no Brasil. Mas, por exemplo, o surgimento do vírus Ebola. Tá? O quanto que você teve em 2014, que atingiu aí a África Ocidental, né? Países aí com a Libéria, teve também ali também Gana, Nigéria, né? Nunca tinha ocorrido Ebola, né, o vírus Ebola. Né? Mas por quê? Decorrência de desmatamento, de acesso de população humana a áreas de outros animais, contato com outros veiculadores do vírus, e aí por questões também que tem a ver culturais, e sempre lembrando o hábito desse novo hospedeiro que é o ser humano, fez com que fez com que fosse transmitido, né? Então você tem um ciclo fora, né, um ciclo animal aqui, zoótico, né, e um ciclo zoótico agora. Tá? Saiu dos animais silvestres e indo para a população humana também. Tá? Um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais aqui do Brasil. O próprio ciclo da raiva aconteceu dessa forma. Né? Então você tem o ciclo completo aqui, você tem o rural, que é a raiva herbívora, né, o ciclo silvestre, que é mantido entre os animais silvestres, mas a partir do momento que o próprio ser humano entra em contato com animais silvestres, logicamente pelos animais domesticados, animais de produção, né, e tendo um transmissor em comum a estes ciclos, que é o morcego, tanto no ciclo urbano, que está associado a cães e gatos aqui para transmissão para a população humana, o morcego é o ponto-chave, o morcego é o ponto em comum, né? Tanto é que houve uma situação, isso no início da implantação do Programa Nacional de Controle de Raiva Herbívora, que a população de morcego foi reduzida drasticamente. Né? Então, logicamente, não é uma questão de você sair dando tiro, batendo morcego para impedir a raiva. Não, isso foi uma evolução natural em decorrência da perda do hábitat por do hábitat desse transmissor por parte da evolução. Né, do próprio progresso humano, do próprio desmatamento, tem todas as questões ambientais ligadas a isso. Tá joia? Tanto é que nós tivemos um caso, aqui é uma curva mostrando para vocês, um gráfico mostrando para vocês o grau de transmissão dos casos de raiva humana no Brasil, tá? Desde 86, como também em 2017. Então você tem aqui, ó, a população de morcegos, que é assim, em marrom aqui, ó, tá? Chegou no ano 2003, 2004, com o avanço, inclusive, de áreas, né, que antigamente eram de massa nativa para desmatamento, você teve um pico de morte de 46 pessoas no estado do Amazonas. Tá? Pouca gente soube disso. Por que também? Uma dificuldade no diagnóstico, e dessas 46 mortes, somente 3 foram notificadas. Tá? Então teve um estudo, um tempo atrás, lá no ano de 2004, que aconteceu, onde culminou com a morte de várias pessoas, né, que muitos foram classificados, né, até é ruim falar isso, mas o quanto a gente já não escutou de diagnóstico, né, o que você tem? Virose, ocorrência da transmissão por morcego. Tá? Ponto que é bastante difundido aí, né, tem uma preocupação imensa, né, transporte de pessoas e animais doentes. Né, falando de pessoas, né, voltando a falar da Covid-19, você vê o quanto ela se alastrou em poucos dias. Né? Se a gente for pegar os dados anteriormente notificados, inclusive até da raiva, vou voltar ao slide anterior, aqui, mostrando aqui de morcego, de gato, animal silvestre, cachorro mais próximo, mas você pegando animal silvestre principalmente, pessoal, com certeza isso daqui são casos subnotificados. Você não tinha uma rede de vigilância tão abrangente como você tem hoje. Você não tinha um fluxo de dados tão rápido de várias esferas, de municipal, estadual e federal, até mundial, como você tem hoje. Né? Então, na internet não tinha nada, eram relatórios que passavam de mês em mês, ou de 6 meses, ou até anualmente. Então, praticamente possibilitava um acompanhamento epidemiológico mais direto. Tá? Então, hoje, pela questão dos animais, se a gente for pegar os dados anteriormente, você via que a evolução das doenças, da década de 50 até o final do ano da década de 90, era uma curva mais lenta. Né?
Hoje, como que você vê? Você vê um aumento exponencial, porque a notificação é muito mais rápida. Isso se deve também ao deslocamento muito mais fácil de indivíduos, tanto de animais, aí mostrando, né, aqui por aviões, o transporte aéreo, como também transporte terrestre, e aí vem a exigência de guia de transporte animal, a GTA, para a autorização do transporte animal, inclusive para pets, tá? O pessoal que vai viajar, se, né, acabando essa pandemia, for viajar aí com gato, cachorro, pegar avião, for para outro município, você precisa de um guia de transporte animal também para cães e gatos. Tá? Dentro do estado não precisa, né? Mas principalmente para transporte aéreo. E até transporte entre mares. Né? Então aqui é o carregamento de gado no Porto de Santos, tá? Que foi lá para países, então, se não me engano, acho que foi para a Nigéria, tá? Onde um dos principais países africanos importam gado vivo do Brasil para abate, como também para o próprio melhoramento genético. E foi assim que a grande parte das doenças do Brasil vieram para cá, né? Muitas delas vindo de navio, na época de 1850, 1900, onde importaram animais vivos da Europa vindo para o Brasil. O primeiro foco de febre aftosa foi um ano depois da chegada de um navio carregado de bovino vindo da Espanha. Tá? O que veio? Teve 1870. Tá? Foi no ano de 1870 a primeira notificação de febre aftosa no Brasil, vindo importada aí, tá? Dos animais vivos aí também. Tá? Outra questão, que não só saúde animal, mas saúde pública aqui. Tá? Esse aqui é um ciclo de transmissão do vírus do Nilo Ocidental, né? A chamada febre do Nilo, causadora aí, e é transmitida por insetos, né, por vetores aí pelo Culex, aqui mostrando o Culex, mas também por mosquitos da família do Aedes, não egípcio, né, outra espécie, tá? Então ele é o ponto-chave, é o ponto em comum da transmissão do ciclo mais silvestre, tá? Né, os reservatórios, principalmente aves aí, como também que seriam hospedeiros acidentais ou não o que o vírus não é adaptado, né, que é a população humana e a população animal também. Então, para vocês terem uma ideia, o vírus do Nilo Ocidental, ele era muito, né, principalmente do Nilo, por quê? Porque foi identificado na parte ocidental dos países ali do Nilo, né, do rio Nilo, eles eram muito comuns ali naquela região e se limitavam mais a um ciclo silvestre, tá? Esse vírus praticamente se espalhou no mundo todo, pegando bastante continente asiático, indo lá para a China, Japão, Sudeste Asiático, até o próprio Oriente Médio, né, como estava. E por essa globalização, né, que começou praticamente tendo um resultado significativo na década de 90, no 2000, tá, o transporte de mercadorias ficou muito mais rápido, né, de pessoas, de animais, mas de uma forma muito mais rápida, produtos, né, facilmente, que hoje a gente encontra, né, vou falar para vocês, por exemplo, né, McDonald's hoje em qualquer cidade você praticamente encontra, né, você tem grandes redes aí de fast food americana que nasceram lá e dá dois anos já está difundida no Brasil, né. Antes não, né? Uma rede de fast food desse jeito era um marco numa cidade, né? Praticamente, isso na década de 90, começo dos anos 2000, era um marco, né? Então eu falava assim, a civilização chegou quando eu vejo o McDonald's, né? Muitos falavam, ainda tinha só que eu vim de uma cidade pequena onde não tinha McDonald's, tá? Ou seja, essa globalização, ela evoluiu muito grande. Tanto é que os mercados começaram a se expandir. Né? Hoje nós temos a China, o principal produtor, né? O maior, está se tornando a segunda maior, mas tem tudo para ser a primeira potência comercial do mundo. Né? Por quê? Porque ela oferece serviços. A maior parte de todos os produtos é fabricado na China. E por que é fabricado? Melhor preço, né? Tem toda uma série de questões econômicas. E numa dessas situações, tá? Foram importados do Japão pneus para carro. Né? E dentro desses pneus, sabe-se aí o que aconteceu, foram, sim, identificados mosquitos, Culex, ou larvas, né, pupas do mosquito, do Culex, responsável pela disseminação do vírus do Nilo Ocidental, tá? Que foram importados lá para a região, para o estado do Texas.
E a partir dali, o que encontrou, principalmente essa região sul dos Estados Unidos, incluindo o estado da Flórida? Um ambiente mais quente, úmido. Ou seja, né, vê o Brasil nosso, como está a situação nossa da dengue. Né? Quanto que o ambiente favoreceu essa transmissão. Então, isso fez com que você tenha uma transmissão fácil nos Estados Unidos. Consequência, esses estados em verde são todos onde foram notificados casos da doença, né, que antes não existia. Tá bom? E aqui casos, né, população humana, inclusive aí com mortes, né, várias mortes aí. Ou seja, transporte de pessoas e animais doentes contribuindo também para a disseminação de doenças. Tá? Passando um pouquinho rápido agora, que eu vi pelo tempo, o ecoturismo é outra causa. Então, um crescimento, é uma atividade de crescimento anual de quase 10%, né, os hotéis fazendas, as mini fazendinhas, áreas mais remotas, safari na África aí, né? Então, são contatos de vírus que estão em uma população restrita de animais que vão tendo contato com o ser humano. Né? Novas espécies, esse vírus encontra novo hospedeiro e vai se adaptar nele. Tá certo? Foi justamente isso o que aconteceu. Olha que legal esse passeio. Né? Todo mundo fica vislumbrado com Dubai, né? Toda a questão dos Emirados Árabes, a tecnologia, a quantidade de dinheiro investido naquelas terras, né? Pelos sheiks, o que se transformou aquele lugar. Né? Tem um passeio que você faz uma viagem de 5 dias, né, de camelo, pelas areias do deserto do Emirados Árabes, a um custo praticamente aí de R$ 120 mil. Né? Quem tiver pode ir, e toda a comunidade vai com tenda junto, dorme com ar-condicionado, tranquilo. Tá? Quente, porque faz frio também. E numa dessas viagens, o que aconteceu? Né? Vírus que estavam presentes nessa população de camelos entrou em contato com o novo hospedeiro. Quem? Ser humano. E aí nós temos, olha que surpresa novamente, olha o vírus que está infectando os humanos. Um coronavírus também infectando, sendo eliminado o próprio ser humano, né, inalando esse vírus. E desde 2012, né, já foram identificados, isso acho que foi um dado até 2018, 835 casos. Olha o nível de mortalidade, gente. 43%. Coronavírus, tá? 383 mortes, chamado daí a síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? O coronavírus é associado. Como que depois de estudiosos descobriram o quê? Pesquisadores, que ele pode ser né, transmitido pelo contato direto com o animal, gotículas, como também pelo ar, consumo do leite de animais e também pela carne, o que é comum também naquela região. Né? Então, notem essa expansão da atividade humana, o quanto está trazendo também dessas questões mais sanitárias, né, de saúde, problema grave de saúde pública. Bom, aqui é só mostrando um outro caso, agora associado à seleção e segurança de alimento, né, voltando para a encefalopatia espongiforme bovina, gente, ó. Tá? Então, casos aí foram notificados até setembro de 2005 no Reino Unido, mostrando aqui, tá? Casos da BSE em animais, isso na década de 90 até 2005, tá? 99, 2001 até 2005, depois já teve uma diminuição. E notem que, logicamente, depois do pico da doença, aqui, né, da doença do BSE em bovinos, começou a aparecer a sua variação na população humana, né, a doença de fio de Jacob. Tá? Em decorrência do quê? Do consumo de matéria, né, de carne de animais infectados, que acabou sendo transmitido, causando também uma encefalopatia na população humana. Uma variante, não é vírus, daqui é um prion, né, uma proteína modificada. Tá joia? Então, o que a gente precisa fazer, gente, para isso? Poxa, você falou, praticamente você deu aí, né, essas as trombetas do apocalipse. Você falou só de coisa ruim, só tem coisa, né, o qual a gente pode ou não pode estar preparado. O que esperar da população humana para o restante, né? Considerando o desafio que a gente tem de segurança alimentar e agora de sobrevivência. Né? A gente pode observar aí pelo quanto o ser humano está evoluindo os seus hábitos e modificando também diferentes regiões do mundo, do globo. Tá? Logicamente, você precisa ficar atento a isso. Né? Então, uma vigilância sanitária contínua, um maior investimento em vigilância epidemiológica, tanto, né, você pega lá, tanto na saúde animal, manejo sanitário, como também vigilância sanitária, tá? No consumo desses alimentos.
fiscalização agropecuária, nas principais portas de entrada, que hoje os aeroportos são os principais. Tá? Com isso, precisa controlar fronteiras. Né? E aí um exemplo de quanto isso é difícil, isso daqui é a fronteira entre Brasil e Paraguai, um ponto da fronteira entre Brasil e Paraguai. Ou seja, você tem uma rodovia internacional, uma rodovia de chão. Né? Ó, um marco internacional aqui. Nada mais é do que um cruzamento. Esse daqui, né? O ponto lado esquerdo aqui, mapinha, né, que você tem aqui no Brasil. Então, aqui, de um lado, você tem o Brasil, nesse lado direito da foto, aqui onde está a setinha, você entra para o Paraguai. Como controlar a fronteira? Né? Tanto é que quando você tem notícia de caso de febre aftosa no Paraguai, é um Deus nos acuda no Mato Grosso do Sul e no Paraná, tá? É uma atenção sanitária absurda que se tem. Por quê? Pela dificuldade de controle de fronteira. Não é nada contra a questão do Paraguai, mas sim pela dificuldade do controle de fronteira. Tá? Então a gente precisa, para combater tudo isso, uma ação conjunta dos principais órgãos das agências mundiais. Você tem a Organização Mundial de Saúde, você tem a Organização das Nações Unidas ligada para a Agricultura, né, que é a FAO, e a Organização Mundial de Saúde Animal. Elas já trabalham conjuntamente. A Organização Mundial de Saúde Animal ela só foi fundada em decorrência de uma doença notificada pela Organização Mundial de Saúde que vinha de animais. E que essa doença também trazia bastante problema econômico para a produção animal. Mas não foi o foco da abertura da OIE. Tá? A OIE só existiu em decorrência de um problema de saúde pública. Olha o conceito de saúde única lá atrás também. Tá? A FAO, logicamente, é uma forma de monitoramento, de uma forma de medição de dados, de melhor distribuição, visando segurança alimentar. Então, isso precisa ser trabalhado junto. Tá? Então, o conceito de saúde única, gente, né, olha essa questão de rede aqui, de ações conjuntas, de coparticipação da saúde única. Você tem desde a parte de ações de saúde pública internacional, você tem toda a questão de desenvolvimento financeiro, então a OMS está no meio também, a Organização Mundial do Comércio, Unicef, UNEP, né, você tem a FAO, a OIE, tudo envolvendo a questão da saúde humana, pública, a saúde animal e saúde ambiental. Tá? Então isso é um conceito que não temos como fugir, não temos como não institucionalizar isso. Tá? E o Brasil, como é que está essa situação? E aí que vem no Deus nos acuda, né? Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, eles têm trabalhando juntos. O Ministério da Saúde com o Ministério da Agricultura têm trabalhado junto, assim como tem trabalhado junto com o Ministério do Meio Ambiente. Só que são pastas separadas, né? E se a gente vê os últimos acontecimentos no Brasil, colocar aí de uns 2 anos atrás, o que a gente mais vê é briga entre esses ministérios, principalmente o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Eles têm que falar a mesma língua, eles têm que caminhar juntos. Não tem um único ministério para todos, mas as licitações têm que ser conjuntas a ele, por uma forma de controlar essas doenças, dessas medidas de segurança também no Brasil. Tá? Então, para finalizar, pessoal, eu deixo para vocês aí uma mensagem para a gente não só refletir como cidadãos, mas também de a gente pensar e cobrar também de nossos governantes, não politizando, longe disso. Mas o que nos espera é mais um desafio, e realmente um desafio de sobrevivência. Por quê? Porque a gente observa, como eu falei para vocês, a gente tem uma expansão muito grande da atividade humana em cima do nosso planeta, né? Onde isso, logicamente, eu mostrei para vocês vários exemplos desses reflexos que foram em decorrência dessa expansão da atividade humana, e, logicamente, a gente tem que preservar. Né? Então, até achei bastante interessante essa foto aqui embaixo, né, que está pensar, comer e preservar. Né? Então, logicamente, está envolvendo aí também todo esse pensamento, tendo a ideia de como que está a situação no mundo, o qual nós não estamos sozinhos, não devemos pensar no próprio umbigo, né? A gente tem que fazer parte de todo um ecossistema que caminha junto. Isso que se dá relacionado à saúde única. Né? Então, pensar, comer, associado à segurança alimentar, então precisa da produtividade, precisa da atuação dos produtores, pecuaristas, agricultores, é indispensável. Tecnologias, governos, iniciativa privada também, tá? Mas também preservando nossos recursos naturais. Então, é realmente um desafio de sobrevivência. Joia?
Tá? Então, eu espero que tenha dado informações úteis para vocês, que tenha sido bastante proveitoso para vocês. É uma situação, né, a qual nós estamos passando, que nos deixa um pouquinho mais reflexivos com relação ao que está no mundo afora. Né? Esse isolamento social nosso faz a gente buscar formas de olhar um pouquinho para a gente, olhar para o próximo, né? E acho que a gente está no momento certo. Né? Por mais que se tenha essa pandemia ocorrendo agora, que mudou completamente nossa rotina, acho que colocou o mundo, foi pisando no freio, né? Foi meio parando, está revendo, então mudou já hábitos, ecossistemas se renovando, e o próprio ser humano renovando os seus hábitos também. Isso que é um bom saudável. Quem sabe, né? Que, logicamente, a gente está pensando, né? Comendo, então, nem se fala. Eu duvido que vai ter uma pessoa que vai emagrecer nessa quarentena, né? Perdão por falar. E aí vem, acho que vai ser um reflexo dessa quarentena, que é a questão da preservação, né? Não só a preservação da questão ambiental, mas de todos os nossos valores também, né? De rever, reformular também um pouquinho. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido bastante proveitoso. Fico aberto aí agora a perguntas. Podem entrar em contato comigo, se tem meu e-mail aí e o telefone, que é do ramal lá da minha sala lá do campus lá da UFSCar. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Bom, professor, obrigado pela palestra, realmente foi ótimo, principalmente fazer esses links com a situação que nós estamos passando atualmente, né? Agora, levantando um pouco das questões que foram feitas, a Milena, ela perguntou quais seriam os manejos obrigatórios para a criação avícola. Bom, a criação avícola, ela atende, logicamente, normas para decorrência do Ministério da Agricultura, normas internacionais, né? Então, o manejo sanitário na avicultura, ela vai desde a preparação do galpão, como também você tem uma norma correta por exemplo, a reutilização da cama de frango, você tem uma série de outros exigências a serem atendidas, né? Como também uma maior limitação de acesso a pessoas estranhas, você não pode ter junção de cultura, você tem que ter espaço entre, por exemplo, o aviário, o próprio barracão, né, do aviário, para áreas de acesso mais frequentes, como estradas, rodovias, né? Então, isso foi algo bastante complexo. Porém, todo esse manejo sanitário é regulamentado pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola. Então, você tem aí a necessidade de justamente atender essas normas, né? O manejo sanitário é muito mais associado à restrição de acesso dentro do aviário, e muito da atenção sanitária ela se dá por parte das empresas, né, das integradoras. Então, lógico, isso para quem é integrado, o monitoramento desse manejo sanitário ele é muito mais frequentemente feito pelas empresas. Para quem é produtor independente, aí sim precisa ter atenção, né, precisa ter toda essa atenção única, ele é o responsável. Né, então, fazer o manejo sanitário, a origem, né, dos pintinhos de um dia, também de incubatórios livres de patógenos, com toda a certificação sanitária, né, então precisa atender essas normas do Ministério da Agricultura. Aí, professor, a Nicole Camargo, ela pergunta se a expansão de fronteiras seria algo ruim ou só se não for supervisionadas, que daí entraria, acredito, naquela questão da demanda de proteína animal, da questão do espaço, né, do espaço insuficiente, com aumento de densidade, se a expansão agrícola seria uma forma uma forma de controlar isso, ou só se não for supervisionadas? Não, logicamente você tem uma junção desses fatores, né? Precisa ter, sim, a supervisão, né? Como o próprio Marcos, a gente for colocar assim, da questão ambiental, né? A própria informação Código Florestal Brasileiro, ela já determina um maior controle nessa expansão de fronteiras agrícolas, né? Então, hoje, o Brasil está vendo que, para aumentar a produtividade, ele não tem como expandir mais fronteira agrícola, né? Então, o que é necessário fazer é o quê? Aumentar a produtividade com a área que já tem. Certo? Então, o que muitas vezes ocorre, que a gente vê aí, da desmatamento e tudo mais, é falta de supervisão. Né? Então, esse acaba sendo um problema muito grande, não só no Brasil, pessoal, a gente acaba tendo
complexo de vira-lata falando que é só a gente que tem esses problemas, mas o Brasil a gente vê, a gente tem criação de muitas leis, decretos, códigos, que depois fica impossível fiscalizar. Né? Então, sempre tem pessoas, em decorrência do próprio interesse, que vão tentar burlar esses decretos, vão tentar, né, passar por cima, driblar uma fiscalização. Então, esse é um problema grave, né, não só no Brasil, mas também em outros países, no próprio América do Sul, você teve esse problema nos Estados Unidos. Então, o problema ambiental nos Estados Unidos ele é muito mais combatido por produtores lá do que comparado ao que hoje o produtor tem que se adaptar aqui. Né? Aqui acaba sendo muito mais fácil, para falar a verdade, por incrível que pareça. Professor, aí tem o Eduardo Doracenzi, que ele apenas faz um comentário que é em referência à divisa entre o Paraguai e Brasil, que o professor tinha mostrado, que ele já passou por lá e realmente não tinha nenhum tipo de fiscalização. Professor, aí eu tenho uma questão que aborda bem essa parte de mutação do vírus. Hoje se trabalha muito em quê? Na parte de prevenção à mutação. Tem como trabalhar essa prevenção de mutação? Ou a única saída mesmo eficaz é você tentar trabalhar a parte de transmissão, isolar o máximo de transmissão antes que aconteça chegar a situações como pandemia? Isso. Vitor, todo combate, quando a gente fala em patógeno, né, para a questão da doença, a gente tem três, digamos assim, alvos. Ou você atua no hospedeiro, né, digamos assim, imunização, fazendo a vacina, né, da população humana, por exemplo. Agora vamos pegar esse exemplo da própria coronavírus, aí, da Covid. Tá? Tem vacina para a população humana. Você acabou praticamente o problema, desde que a população tenha acesso à vacina, lógico. Outra questão é agir no agente. Você tem como acabar com o vírus, você tem como matar o vírus, você tem uma droga capaz de resolver o vírus. É outro foco de pesquisa que vocês estão vendo aí nos noticiários. E o terceiro é com relação no ambiente. Tá? Acontece que o vírus, como o próprio coronavírus, ou outros vírus, outros patógenos também, o ambiente é um lugar inóspito. Porque vírus, se não tiver dentro da célula, infectando uma célula animal, uma célula vegetal, dependendo da fitossanidade, é um peixe fora d'água. Né? Então, a maior parte das formas de ação, né, desses focos é na transmissão. Por quê? É a forma mais barata. Né? Então, vocês vão ver o quanto tempo, vocês estão vendo aí, por que não saiu uma vacina até agora? Você tem doenças animais que têm mais de 200 anos que hoje ainda você não tem vacina. A própria tuberculose animal. Né? No humano você tem a BCG, né? Mas animal você não tem vacina. Então, porque é muito dispendioso, é custoso. E outra, consegue identificar, impedir essa cadeia de transmissão, você consegue ter sucesso no controle da doença. O Brasil, com a febre aftosa, no início, ele teve uma restrição muito maior, só para ter um outro parâmetro, ele impedia a circulação de animais de forma, né, totalmente Deus dará, vamos colocar dessa forma. Né? Então, foi feita uma restrição maior de circulação de animais, isso já diminuiu o número de casos. Até você ter a vacina, que também já é bom antiga, até atingir todos os animais terem uma cobertura vacinal, ter uma vacina, né? Ter uma cobertura vacinal em todo o país. Então, atuar nas cadeias de transmissão é a forma mais eficaz. Eficaz, quando a gente fala, os resultados baseados no que é despendido com isso, o que é gasto com isso. Né? É a mesma questão, vamos pular um outro exemplo, da dengue. Como que você elimina a dengue? Você não elimina, você acaba eliminando a transmissão. Faz controle do inseto? Faz. Mas do criatório, uma vez que você não tem criatório, você não vai ter inseto transmissor. Então, vírus, bactérias, fungos, o ponto-chave para transmissão o ponto-chave para controle, perdão, é a transmissão. Então, você romper a cadeia de transmissão, você consegue controlar a doença e futuramente erradicar. Tá? Então, só outra questão, Vitor, que você falou da mutação, né? Vírus, você não tem como controlar a mutação. Como que você controla a mutação? Cada hospedeiro que o vírus encontra, ele é um potencial multiplicador desse vírus. Né? Então, o que pode estar acontecendo durante a replicação desse vírus dentro das células ali do hospedeiro? Pode estar ocorrendo um monte de mutação, que pode também ter sucesso, como pode ter insucesso. Isso é um dado bastante interessante, só para elucidar, sei que está passando um tempinho,
Mas, por exemplo, o vírus da influenza é um dos vírus que tem maior taxa de mutação, tá? Hoje no mundo, o vírus da gripe. São praticamente 280 tipos do vírus da gripe, né, que já foram identificados, levando em consideração a variação e mutação que tem nas proteínas de superfície do vírus. Só que, dentro dessa produção do vírus, a cada 4 partículas que são produzidas, somente uma é infectante. Né? E você já teve todo esse problemão que é a gripe que todo ano tem, um novo vírus surgindo. Imagine se você tivesse de 4, 2. Você duplicaria, potencializaria ainda mais o vírus. Né? Então, qual que é a forma de você impedir? Impede a transmissão. Né? Como está sendo agora a questão do coronavírus. O coronavírus, o grande problema dele também não é só o achatamento da curva que está se falando, é impedir que esse vírus aumente o seu poder de replicação e possa associar uma mutação. Tá? Por isso, então, age na fonte ali de replicação, que é uma fonte de infecção futura. Professor, outra pergunta que fizeram foi em relação assim, que uma das hipóteses mais aceitas pelo surgimento da Covid-19 foi através da alimentação de animais silvestres. E essa também é uma prática que é um pouco vista aqui no Brasil, né? Então, pode associar que, mesmo sendo assim, vamos dizer, animais silvestres diferentes entre lá e aqui, há chance de propagação de alguma nova, proliferação de algum novo tipo de doença ou vírus proveniente aqui mesmo do Brasil, através dessa alimentação de animais aqui? Bom, para falar a verdade, assim, você não tem como dar certeza, também como descartar, né? Assim, por mais que você tenha a virologia, é uma ciência muito nova, então você tem coisas ainda que desde doenças já muito, assim, bem já mais concretas, difundidas, que você sabe o padrão da doença, você tem perguntas que você não sabe responder. Com relação ao coronavírus, e aí eu faço um levantamento importante com relação à discussão, está se tendo muito, eu não falo nem da alimentação, questão dos animais silvestres, de animais domésticos. Está colocando muito agora, acredito também pela própria situação que a gente está, e há uma especulação muito grande, de você ter também a possibilidade de animais domésticos, animais de companhia, cães e gatos transmitindo o vírus. Né? Então, essa situação, ele pode ser o carreador, mas só o tempo vai dizer. Então, não é à toa que você teve no Ministério da Saúde, o próprio, né, presidente da República, com decreto pedindo para que veterinários, agentes de saúde também, outros, né, até profissionais de educação física, mais, fizessem um cadastro, no caso de situação que pudessem participar desse combate do Covid. Por quê? Que isso pode acontecer. Tá? Com relação a animais silvestres, pela fauna que nós temos, a gente pode sim colocar como uma possibilidade. Né? Não vou falar aqui para vocês, nossa, o Brasil corre muito risco pela variedade de animais que nós temos, pela expansão da fronteira, que se o vírus chegar ali vai se propagar, ou pode acometer animais, pode ir para animais domésticos. Não, né? Isso é impossível dar certeza, não tem como a gente falar. Tá? Mas, teoricamente, para um vírus, para a atividade biológica do vírus, tudo é possível. Tá? Se ele adaptar o hospedeiro, quanto maior o número de hospedeiros, maior a chance disso acontecer. Né? Então, pode sim. Bom, por acaso, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer, ou pode fazer através do chat, fica a critério de cada um. E já informando aqui que a Ana colocou no chat, seria importante a todos aqueles que participaram a responder esse questionário de feedback, justamente para tentar melhorar sempre, cada vez mais, as próximas lives que nós pretendemos fazer. Alguém tem alguma pergunta? Aqui, ó, professor, o João Vitor Ribeiro. Professor, a cama de frango na alimentação dos ruminantes é o que ocasiona a encefalopatia, o mal da vaca louca, ou não necessariamente? Não, a questão de você ter, né, a utilização da cama de frango na alimentação de ruminante, ela foi proibida no Brasil justamente por verificar não a possibilidade, mas o que aconteceu na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, vamos colocar assim. Né? Então, ligaram justamente o fornecimento da cama de frango a casos, né, de vaca louca, de BSE, lá na Inglaterra, né? Acho que foi também, se eu não me engano, na Escócia.
Então, essa ligação, isso é muito comum acontecer, pessoal, nesses estudos epidemiológicos, é que você, muitas vezes, não precisa identificar, por exemplo, o prion causador dessa vaca louca, né, da doença da vaca louca, na cama de frango, se deu no animal. Não, isso acontece, sim, para o animal. Né, isso é uma forma, é uma suspeita. E quando você tem a ligação de vários, como você está montando quebra-cabeça, esse fator de risco está ligado a isso, faz sim nexo a isso, tem muita correlação, praticamente você bate o martelo, você chancela que aquilo ali é o problema. Tá? Com relação especificamente à cama de frango, foi se identificada a proteína, o prion, né, a proteína modificada na cama de frango, que era destinada para alimentação de ruminantes. Então, isso não foi só o Brasil que proibiu desde 2004. Né? Estados Unidos já era proibido praticamente desde a década de 90. Você tinha várias situações, como também como também o fornecimento de carne, né, de farinha aí, de carne e ossos, isso era feito inclusive para a população animal. Nos casos que deu a BSE lá no Reino Unido, como vocês sabem, até os alunos da agronomia, a Europa não é um grande produtor de soja. Né? Praticamente tem países lá que é zero, nulo, a maior parte é importada. Então, qual que seria o componente proteico para alimentação animal? Não sei se não tem soja. Né? Teria que fazer uma substituição. E chegou ao ponto, em certas épocas aí, principalmente depois da década de 60, década de 50 até, que os animais doentes, eles eram, né, que estavam doentes ou morriam, eles eram triturados, eram transformados em farinha, entre aspas. Né? E essa farinha, esse produto desidratado, era fornecido para os próprios bovinos, para ruminantes. E aí vem a hipótese de surgimento também da BSE. Né? Uma substituição do novo ingrediente ou que tinha disposição para os ruminantes. Tá? Mas tem sim relação comprovada que a cama de frango é um fator de risco que predispõe à encefalopatia sim, em bovinos. Por isso que ela é proibida desde 2004. Bom, gente, em função do tempo, vamos considerar essa pergunta do Luiz como sendo a última. Professor, atualmente a agropecuária está passando por um processo de inovação com os surgimentos de novas tecnologias, alcançando um novo patamar, que está sendo chamada de agropecuária 4.0. E dentro dessa perspectiva de surgimento de novas tecnologias, como você vê que isso poderia beneficiar a parte de manejo sanitário animal? Nossa, muito boa pergunta. Essas tecnologias, logicamente, elas são repassadas para qualquer setor da agropecuária. Né? Infelizmente, eu não pude participar, teve em Sorocaba, no ano passado, um congresso mostrando essa tecnologia, né, a 4.0, tanto a indústria 4.0 e parte da agropecuária. E um dos temas associados a isso não era especificamente o manejo sanitário, mas sim a produção animal. Né? Então, essa chamada, né, agropecuária 4.4, que é justamente parte de inovação tecnológica e aplicação de novas tecnologias, elas vêm muito está associada à aplicabilidade de vários estudos, inclusive sanitários, no passado. Tá? Então, o que está associando muito essa questão do manejo sanitário hoje, o que pode ser beneficiado, eu vejo, é uma facilidade até do manejo zootécnico, né, onde você muda a questão do manejo reprodutivo. Por exemplo, você faz um programa de melhoramento animal, e isso já tem, inclusive, de tecnologias de mapeamento genético, por exemplo, para a produção de animais resistentes a doenças. Tá? Nos Estados Unidos, em 2015, nasceram os primeiros suínos, acho que era uma cria lá de 13 leitões de uma suína, que ela foi manejada geneticamente, fez todo um manejo genético ali dela, tá? Por engenharia genética, que é fruto dessa agropecuária 4.0, cujos animais apresentavam uma maior resistência imunológica e que os impedia de ter febre aftosa, por exemplo. Né? Uma nova linhagem de animais resistente a doenças. Então, isso também não é da saúde animal. Veio de tecnologia utilizada na saúde pública. Né? Só que aí tem toda a questão de ética e ética ou não, de engenharia genética para a saúde pública, né? Para a reprodução, né, humana, vamos colocar assim. Né? A produção animal é muito mais fácil. Então, isso é um exemplo, né, da aplicação da agropecuária 4.0. Mas trazendo um pouquinho para a nossa atualidade, isso acaba sendo
né, de aplicação, vem muito da tecnologia própria de elaboração de medicamentos, de vacinas. Então, a aplicação, eu vejo, assim, com maior tecnologia sendo empregada, expande muito mais a visão, né, o horizonte de quem está na lida diária, se é produtor, se é o peão, né, se é o pesquisador, professor, o que for. Tá? Então, é interessantíssimo isso, e é o futuro da agropecuária, sim. Bom, gente, depois dessa última pergunta, nós queremos agradecer a presença do professor. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela confiança, professor. Acredito que isso vai passar a ser uma prática diária para nós, assim, enquanto centro acadêmico. Aproveitamos também para agradecer a presença de todo mundo. Tivemos até uma audiência bem bacana, superou até as nossas expectativas. Bom, é isso. Nós já estamos programando para ter outras lives, acredito que dentro das próximas semanas, mas no mais é só isso mesmo. Gente, só lembrando que vai ser enviado um e-mail para vocês, e se possível de vocês responderem, dando feedback, que isso vai ajudar muito, muito a fazer a nossa próxima live. Beleza? Professor, obrigado. Uma boa noite para o senhor, e que nós se encontrem em uma situação bem melhor na próxima, né, fazendo um assunto, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Mais light, né? Pelo amor de Deus, não é para apavorar todo mundo, não. Agradeço, Vitor, que é isso, foi uma honra contribuir aí, parabéns ao Agro pela iniciativa, assim, só mostra o quanto vocês realmente estão preparados à própria formação, espero ter contribuído aí com vocês. Foi um prazer enorme, tá? Aí com vocês e a todos que participaram aí no webinar. Com certeza, professora, agregou muito conhecimento. Galera, e também é importante pedir para vocês, se possível, acompanhar o CAE Agro nas redes sociais, tanto no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, para acompanhar todas as notícias e principalmente informações em relação a algumas futuras ações do centro acadêmico. A Ana está colocando as informações aí no chat. Bom, no mais é isso. Agradeço imensamente a todos e vamos terminando por aqui, né? Professor, brigadão e até mais. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês.